O treinador Fernando Seabra respondeu na coletiva sobre a falha bizarra do goleiro Anderson. Será que vai ter chances aí para um novo goleiro no Cruzeiro? Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Um vacilo daquele com o Fábio, o que o Ronaldo fez com o Fábio, não sairia impune. Apesar de alguns milagres aí do Rafael Cabral, do Anderson, mais recente até, né? Não tantos. O Cruzeiro segue sofrendo com o goleiro desde 2022. Pronto, falei, acabou. Deixa nos comentários a sua opinião. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Bora lá? Aposta grátis todo final de semana é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Se você aposta em outra casa a não ser a Betfair, você é maluco. Afinal, a Betfair é a única casa de aposta que realmente ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta com muita responsabilidade. Seabra, por que quase todo cruzamento vem levando perigo ao gol do Cruzeiro? É um problema defensivo ou é um problema da trinca do meio campo? Você acha que essa trinca ela tem combatido o jogo como tem que se combater? E uma segunda, o Cruzeiro contratou jogadores. Hoje era a base do time que brigou quase o campeonato inteiro passado para não cair. Por que esses atletas não jogam? Os atletas que chegaram que na teoria eram para subir o nível. Em relação à primeira pergunta, é um problema coletivo. Então, hora é um detalhe de ajuste da última linha, hora é da linha média, hora é um retorno da linha da frente, né? Então, é algo que a gente tem buscado atacar, mas, sobretudo, é a gente limitar o tempo e o espaço de quem está com a bola, para não permitir a quem está sem bola atacar a área, que tenha a iniciativa de fazer o movimento de definição com vantagem de movimento, que venha muito embalado, né? Então, se a gente conseguir uma coordenação para encurtar mais rápido, isso vai ficar favorecido. A gente evoluiu nesse sentido contra o Fortaleza, é uma equipe que também ataca fundo e busca muitos cruzamentos, e hoje a gente voltou a ter dificuldade, né? Mas não coloco isso especificamente num jogador, num setor, eu acho que esse problema está ali, mas existe uma variabilidade ainda das situações que acontecem e que a gente precisa ajustar. É o time que saiu o último jogo sem o Romero, que foi suspenso. Quando eu estou trabalhando no dia a dia, eu não estou pensando em quem estava na última temporada, em quem chegou agora, né? Então, a minha lógica foi dar continuidade, no sentido de que estão ganhando repertório, e a gente tem que saber o momento também de refrescar, e no primeiro tempo do jogo de hoje, a gente deixou devendo em intensidade. Então, esse é um ponto. Porém, após tomar o primeiro gol, a equipe reage com intensidade, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar do ponto de vista comportamental, da nossa agressividade, daquilo que a gente pretende ser como equipe. Eu acho que as coisas estão sendo bem feitas, mas oscilações vão acontecer e a gente vai aprender, né, com as consequências que essas oscilações trazem, para que a gente seja mais consistente, né, na nossa atitude, no nosso comportamento dentro de campo. E, como todo elenco, como todo campeonato longo, ainda mais quando se acumulam competições e viagem, as mudanças elas vão começar acontecendo naturalmente em função de desempenho, de jogadores que estão tendo mais oportunidade de treinar e se mostram mais preparados, jogadores que estão jogando e têm uma oscilação, em algum momento precisam ter a oportunidade de treinar para se preparar de novo. A gente tem que entender que o desafio é coletivo, sempre a cada ciclo de jogo, mas é um compromisso individual de melhorar todos os jogadores. Porque o que vai sustentar o coletivo ao longo do ano é os jogadores estarem sempre retomando e melhorando o seu próprio nível. Então, hoje a gente deu uma oscilada para baixo, a gente tem que dar uma resposta. Fernando, uma outra dificuldade que o Cruzeiro teve também, já no jogo contra o Fortaleza, e se repetiu hoje, foi de marcar as laterais do campo, né? O Atlético hoje, principalmente no primeiro tempo, até antes do gol que nasce dos pés do Scarpa, o Cruzeiro teve dificuldade de marcá-lo, e o mesmo aconteceu com o Guilherme Arana. E aí tem o erro, como eu disse, repetido do jogo do Fortaleza. Por que essa dificuldade, mesmo tendo 3 jogadores que, em tese, têm um pouco mais de poder de marcação no meio e poderiam até auxiliar esses laterais? Então, a gente está jogando com uma linha média com 3 jogadores para fazer amplitude
e em momentos precisa ou de um jogador da linha de trás saltar, ou um jogador da linha da frente baixar. E essas coordenações tem momentos que estão saindo muito bem. Então, a gente tirou muitos cruzamentos também contra o Fortaleza, né? E tem momentos que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade. Ora, por dúvida em quem vai fazer a abordagem dessa bola quando ela entra no corredor lateral. Então, quando tem dúvida na abordagem, gera tempo para recepção e para o jogo com distribuição mais longa, inclusive cruzamentos, tá certo? Ora, a gente tem a abordagem bem feita e a gente precisa ter uma coordenação de tirar outras possibilidades de cruzamento, que é um drible para trás, que a gente chama de fuga, para fazer o cruzamento do pé contrário, que é um passe de retorno para quem vem fazer com quina. Então, as referências estão claras, eles já entenderam as referências, mas dominar o tempo e espaço disso sem treino é mais difícil, né? Então, tem esse aspecto a ser considerado. E se você vai, como a gente fez no segundo tempo, para uma solução de ter uma linha média com 4 jogadores, você consegue ter uma definição mais rápida dessa abordagem. Por outro lado, futebol é cobertor curto, você abre outras possibilidades para o adversário, tá certo? Então, hoje a gente precisou lançar a mão dessa solução para que a gente tivesse sempre uma marcação saindo de frente e encurtando o cruzamento e obrigasse ao Atlético que buscasse um jogo mais associativo até o final, onde a gente pudesse fazer as coberturas e tivesse evitando esse problema dos cruzamentos. A questão também de fazer com a linha de 3, ajudar um pouco a defesa do ataque de fundo de área do Atlético, que é muito forte, que no primeiro tempo nos causou muitos problemas, além dos gols, outras situações de risco. Então, a gente precisa melhorar essas coordenações para conseguir defender corredor lateral com linha de 3 no meio, ou ir para essas soluções de mexer em estrutura, que aí a linha de 4 no meio, ou com 3 atrás, ou com 4 atrás, e a gente vai avaliar direito o jogo com calma, para entender se a solução mais rápida para atacar esse problema é mudar de estrutura, ou é fazer correção de tempo e espaço na estrutura que a gente já está. Boa noite, Fernando Seabra, João Vitor Pena no ataque. O Cruzeiro recebeu essa semana o goleiro Gabriel Grando e o Anderson tem sido titular desde a saída do Cabral. Eu queria saber o que você planeja para a posição, se você vai manter o Anderson como titular ou se você pretende fazer um revezamento nesse início para ver quem que vai ser o novo camisão. Olha, a princípio o Anderson vem jogando e vem ganhando ritmo de jogo. E o ritmo de jogo para o goleiro, ele demora mais do que para um jogador. O jogador joga 2 jogos, ele tem um volume de deslocamento, uma quantidade de ações que já coloca ele em ritmo de jogo. Para o goleiro, isso é muito mais difícil, demora muito mais tempo. Então, a gente está muito feliz com a chegada do Grando. É um jogador de alto nível e ainda jovem e de grande potencial. E isso é uma resposta que eu vou ter que avaliar no dia a dia, o andamento da dinâmica de trabalho, junto também com a comissão técnica, ainda é muito cedo para definir, mas de uma forma geral, para um jogador que estava muito tempo sem ritmo de jogo, o Anderson ele tem conseguido fazer ações de muita qualidade e atuações que ainda não tem 100% de consistência, como a gente pode observar hoje, mas que está numa crescente, né? Você vê o primeiro tempo dele contra o Fortaleza e o segundo, ele conseguiu elevar muito o nível de jogo dele durante o jogo, certo? Então, a gente confia nele, acredita nele, eventuais erros ou falhas vão acontecer e acontecem com todos, e a gente tem que ter o discernimento de saber avaliar e ser justo e não gerar um ambiente de insegurança. Qualquer erro que aconteça a gente troca, porque aí qualquer um que vai entrar com medo de jogar e não com coragem. Seabra, boa noite, Guilherme Pio da Itatiaia. Você chegou a conversar especificamente no vestiário com o Anderson em relação à falha? O goleiro Rafael Cabral foi muito criticado, né? Deixou o Cruzeiro justamente por essas últimas falhas que ele teve. E há algum planejamento de, quem sabe, rever uma parte metodológica do treinamento de goleiros para tentar evitar esse tipo de falha que se tornou recorrente, né, nos últimos jogos? Acho que isso não passa por nenhuma questão metodológica. A gente tem profissionais de alto nível trabalhando com os goleiros, né? Se a gente for lembrar, ao final do jogo do Fortaleza, o Anderson teve uma grande atuação, estavam todos satisfeitos. Então, é importante a gente não negligenciar erros, falhas e atacar essas situações,
mas a gente precisa, dentro do equilíbrio, entender o contexto de um goleiro que está há muito tempo sem jogar, né? Conversa minha com ele no vestiário foi muito simples, bati no peito dele, falou, não muda nada, vamos para cima. Ele falou, vamos para cima. E é assim que tem que ser. Tá, viu? Então vamos ouvir o Anderson aqui também. Para fazer um pouco depois do primeiro jogo, nós acabamos acordando ali, tomamos 2 gols, no finalzinho do jogo ali que a gente não podia ter tomado o gol, acabei falhando, que deixou totalmente pior na situação para ir para o intervalo. Um erro técnico ali que acabei cometendo na hora de fazer uma escolha errada e dificultou nossa partida. No segundo tempo voltamos tentando praticar nosso futebol, só que é muito difícil de você reverter um placar desse dentro na casa do adversário. Tá aí o Anderson também. Defendemos a bandeira azul celeste. E algumas coisas o jogador não pode falar, a gente entende. Mas a gente observa que às vezes você joga avançado e depois você começa muito recuado. A gente sabe que é um respeito tático da sua parte. Mas isso não te incomoda não, Marlon? Olha, eu tenho que fazer o que for necessário pelo Cruzeiro. O que me pedirem para fazer pelo clube ou para qualquer jogador a gente vai fazer. Felizmente quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, a gente tenta encontrar algumas respostas, mas a gente tem que analisar o nosso trabalho para botar forte e trazer as vitórias. E é isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam aí da partida do Anderson, do restante aí da turma, da entrevista coletiva bizarra do Fernando Seabra, mais bizarra que a coletiva, só a escalação que é montada com total certeza pela diretoria do Cruzeiro, com aqueles contratinhos de titularidade. Deixa nos comentários a sua opinião. Tá na hora de testar um novo goleiro. Não tem muitas coisas alternativas, né? Não tem muitas alternativas para fazer aqui no Cruzeiro, né? O leite já tá derramado. Dispensar o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro da América, pelo menos no último ano, né? Goleiro campeão da Libertadores. Parabéns, Ronaldo. Parabéns, sofrendo com um goleiro desde 2022. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade.